Oi, gente, dando seguimento ao que que eu vinha falando antes sobre linha do tempo, nós temos algumas opções de modelo, né, de formato de linha do tempo. Algumas famílias optam por colocar a linha do tempo na parede. Fica muito legal, é um jeito visual, né, principalmente criança pequena. Mas eu acho que não é prático, mas isso é uma opinião pessoal, cada um escolhe a sua. Aqui a gente optou por fazer o livro, como eu tinha mostrado, e nesse livro a gente vai registrando todos os fatos, né, de forma individual. Cada criança tem o seu. Eu tenho 2 filhos, os dois têm, cada um tem o seu caderno de linha do tempo, tá? O que eles registram nesse caderno de linha do tempo, né? Aqui, para começar, uma criança, para poder começar uma linha do tempo, um caderno de linha do tempo, eu acho que é essencial que a criança conheça ou tenha um menor, ou pelo menos um mínimo entendimento sobre a passagem do tempo, como o tempo passa, que ele vai passando independente de acontecer ou não alguma coisa relevante, né? Tempo é vida, que a vida vai passando e ele não volta, a vida vai andando, né? Ela vai seguindo. Então, assim, a criança tem que ter essa noção do tempo. Se com as crianças, quem tem filho em idade pré-escolar, um ótimo jeito que eu considero de trabalhar essa questão visualmente, trabalhar a questão da passagem do tempo, é usar o calendário linear, né? Isso acho que é montessoriano, é uma ideia montessoriana e tal. Mas é uma opção bem legal, eu usei muito tempo aqui em casa quando eles eram bem pequenininhos, né? Então logo eles entenderam a questão do tempo, que tempo é uma linha, ele vai passando, né? Independente se chove, se tem sol, que dia que é, que número que é, que mês que é, o tempo continua passando. Então, quando a criança já tem essa noção, já dá para começar uma linha do tempo, né? Usar um caderno de linha do tempo. Mas quando ela é muito menor, eu acho que isso não é tão... não é essencial, porque eu acho que ela não tem ainda um significado para a criança. Além disso, eu acho que com uma criança pequena, se a família quer começar, dá para se fazer uma linha do tempo temporária, né? Ou de repente estudar algum assunto específico, a história da vida dela, começar com assuntos menores, assim, não a história da humanidade inteira, né? E abrindo um parênteses, também dá para a gente fazer um caderno de linha do tempo para alguns assuntos específicos. Por exemplo, estudar uma guerra, né? Ocorreram a guerra lá, Segunda Guerra Mundial, levou tanto tempo para acontecer, estudar, aprofundar ela, né? Isso também pode ser feito através de linha do tempo e é um jeito bem interessante de estudar. Porque quando a gente estuda os fatos em ordem cronológica, eles fazem sentido, né? A gente consegue ter um entendimento bem melhor da história, né? Dos fatos, das consequências que geraram aquilo. Bem, sobre a passagem de linha do tempo, tá? Eu acabei de falar, eu estou olhando minhas anotações aqui. Já para responder, eu fiz uma lista das perguntas que vocês me fizeram e fui colocando elas na sequência aqui para responder, porque foram muitas perguntas repetidas, né? Quanto ao caderno, né? Algumas pessoas me perguntaram quando começar, se estuda em um ano. Não estuda em um ano, né? A gente estuda durante um ano, estuda um período da história, né? Segundo o que a Susan Bauer indica no livro dela, Uma Mente Bem Treinada. E um fato interessante que eu fui pesquisar, a Susan Bauer indica começar a linha do tempo, pelo menos eu não encontrei indicação nenhuma antes no livro dela. Ela indica começar o caderno de linha do tempo a partir da fase lógica, né? Quando a criança já está ali do 5º ano em diante. A criança tem uma melhor caligrafia, ela tem uma melhor noção, né? Ela tem uma melhor organização. É uma ideia, né? Eu achei bem interessante isso, porque eu não me dei conta que ela só sugere a partir da fase lógica. Tanto que ela tem no capítulo 17, pelo menos na versão americana, no capítulo 17 ela tem
várias páginas ali explicando sobre a timeline, sobre como fazer, como registrar, né, sugestões dela. Só que aqui em casa eu optei por começar já no primeiro ano do fundamental, porque eu achei, quando eu descobri a linha do tempo, eu achei isso fenomenal. Eu não aprendi desse jeito. E vejo quanta diferença faz esse material muito simples, né? Um caderno, uma linha, um papel, onde a gente vai registrando de forma bem sucinta os fatos que a gente estuda. E vai colocando ela na sequência que aconteceu. Mesmo situações que a gente né, estuda, ou que de repente lê um livro e menciona lá no ano tal, a gente pega, vai lá e registra na linha do no nosso caderno de linha do tempo. Então, quando a gente vai folheando ele, a gente vai vendo, uau, que legal, isso aqui aconteceu mais ou menos na mesma época que aconteceu aquilo lá, né? E as crianças vão se dando conta disso, né? Um acontecimento muito interessante que aconteceu aqui em casa foi que a gente vinha estudando e daqui a pouco apareceu Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, descobriram, né? Os aborígenes lá, o pessoal lá, tem um outro nome, né? O povo Maui, tem um nome, Maori. E aí eles se deram conta que Roma já tinha conquistado boa parte do período, né, da terra conhecida na época, já tinha caído, e daí que foram descobrir lá o povo Maori na Nova Zelândia. Então, assim, eles ficaram chocados, os meus filhos ficaram chocados quando descobriram isso, né? Porque, gente, eles ficaram pensando quanta coisa eles perderam, eles não conheciam nada daquilo todo, daquela civilização que existia lá na Europa. Eles ali ainda viviam como, né, aborígenes, como gente como sem conforto, sem tal, né, sem progresso da época. Então isso foi muito legal e isso eles descobriram através da linha do tempo. Então o caderno de linha do tempo, aqui em casa, eu comecei no primeiro ano do fundamental. Eu comecei com os dois assim. Claro que a criança no primeiro ano fundamental, ela está aprendendo a escrever, ela está aprendendo né, a se organizar. Então, como registrar os fatos com uma criança que ainda não escreve direito, né? Não tem uma total domínio da mão. Aí eu optei por colar figuras, imprimir figuras na internet sobre aqueles assuntos. No material próprio, no material da Susan, tem no final, tem os cards, né, que ela sugere para recapitular os assuntos. Pode ser usada aquelas próprias figuras ali para que a criança cole no caderno. Vou mostrar aqui. Cole no caderno aqui, ó, por exemplo, o mapinha, né, a história aqui, uma breve descrição do que aconteceu, está vinculado à data tal. Simples assim, né? Isso aqui ainda já tinha alguma coisa escrita, mas bem no início ele só colava a figura. Ali nessa figura já tinha a data, o ano que aconteceu o evento e uma descrição bem sucinta. Então, quando ele for passar pela segunda vez nesse fato, né, quando ele chegar, esse meu menino, quando ele chegar a rever esse assunto, ele pode complementar, né? Ele já vai estar ali o assunto iniciado. Ele vai poder complementar ele. Tá? Por que também eu optei por começar desde cedo? Porque eu acho que a criança, isso aqui vai servir de tipo um livro de recordação até da vida escolar dele, né? Eles aqui colocam todas as informações possíveis aqui. Eu vou continuar depois, tá? Um abraço.